Bom, pessoal, na aula de amanhã nós vamos trabalhar com medidas de superfície. Então, a gente vai ter o centímetro quadrado, não é isso? Na página 234. A gente vai trabalhar com a área das figuras, certo? Então, prestem atenção. Vamos primeiro pegar a página 234. E trabalhar com centímetro quadrado. Então, vocês vão ter aí algumas figuras, certo? Vocês vão ter a figura A, vocês vão ter a figura B, a figura C, a figura D, a figura E. Só que eu não fiz aqui porque o quadro é pequeno. Então, basta eu dar um primeiro exemplo e você vai fazer os outros. Então, vamos lá. Aí diz o seguinte. Na malha quadriculada foram desenhadas algumas figuras. Determine a área de cada figura. Então, você vai determinar a área da figura A, da figura B, da figura C, da figura D, certo? E da figura E. Então, vamos calcular a área da figurinha A. Aí, depois, vocês vão calcular também a da B, a da C, certo? Aí, embaixo, vocês também vão ter aí no livro de vocês 3 retângulos grandes. Um com um quadrinho, o outro com 2 quadrinhos e o outro com 4 quadrinhos. Como é que a gente vai fazer essa medida? Certo? Nós temos aqui na figura A, por exemplo, essa figura desenhada e aqui no primeiro retângulo nós temos um quadrinho. Então, você vai contar todos os quadrinhos que tiver um por um e registrar aqui, ó. Letra A, aí aqui tantos quadrinhos. Aí vamos letra B. Letra B. Aí você vai olhar lá na figurinha que está com a letra B, vai contar quantos quadrinhos tem e registrar aqui na letra B. Depois letra C. Você vai lá na figurinha da letra C, conta quantos quadrinhos tem, registra na C. Depois a D. Quantos quadrinhos tem lá na letrinha D e registra também aqui. Aqui nesse outro retângulo, você pode perceber que aqui eu tenho 2 quadrinhos. Então, eu vou contar essa área a cada 2 quadrinhos. Por exemplo, eu tenho 2 quadrinhos aqui. Então, eu vou contar aqui como se fosse aqui eu tenho mais 2 quadrinhos. Aí, 2. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 5. Você vai contar a cada 2 quadrinhos, certo? Como se fosse E vai registrar do mesmo jeito. Na figura da letra A, qual é a área se você fosse contar a cada 2 quadrinhos? 1, aí aqui 2, aí aqui 3, aqui 4 e assim por diante. Na letrinha B, na figura lá da letra B, você vai contar também de 2 em 2. Lá na figura C, você vai também contar de 2 em 2, certo? Agora preste atenção. Aqui essa área que só tem 2, você conta como se fosse 1. Aqui também, ó, tá vendo? Como se fosse 1. E assim você vai registrando também. No terceiro retângulo, você percebe que eu tenho 4 quadrinhos. Então, agora você vai contar a área com 4 quadrinhos. Então, aqui eu tenho uma área com 4, já vai 1, né? Aqui a figurinha A. Aqui eu tenho, ó, mais 4, já seria 2. Aqui eu tenho mais 4, já seria 3. Aqui eu tenho mais 4, já seria 4. E por aí você vai. Observa direitinho a figura, ok? E vai registrando. Porque tem a figura da letra A, tem a figura da letra B. E assim você vai registrando. A figurinha da letra B, aí bota. A figurinha da letra C, aí bota. A figurinha da letra D, aí bota lá, tá certo? Vamos agora partir para a página 235, onde vocês vão ter aí essa figura, certo? Na página 235, no número 1, aí vamos fazer a letra A. Também nós temos 3 figuras aí, preste atenção, ó, figura A, figura B e figura C, ok? Aí o que é que você vai fazer? Aí diz, determine em centímetros quadrados a área de cada figura. Você percebe que acima das figuras que tem na letra A, na letra B e na letra C, você percebe que lá em cima eu tenho um quadrinho. Quanto vale esse quadrinho? Esse quadrinho ele vai valer 1 centímetro.
E eu tenho outro do tipo assim, ó, que ele vai valer o quê? Ele vai valer meio centímetro, certo? Então, como é que você vai registrar aí dessas outras figuras? Eu peguei, por exemplo, só a letra A, mas você também vai fazer a letra B e a letra C. Vamos prestar atenção como é que eu vou fazer, para você ter uma ideia de como você vai fazer isso na letra B e C. Veja bem. Então, eu tenho aí nessa figura, certo? Eu tenho na letra A uma figura parecida com essa. Se em cada quadrinho desse, o quadro completo, ela equivale a 1 centímetro, esse aqui, ela vai equivaler a meio centímetro. Então, eu vou só contar. 1, 2, 3, 4. 4 com 2, que vale meio, vai dar o quê? 5 centímetros. Olha como é fácil. Da mesma forma, você vai fazer lá no livro a letra B e a letra C. Ok? Aí vamos também agora passar para a página 236. Nós temos aí no número 3, na letra A. Veja bem que aí no número 3 vocês também têm a figura B e vocês têm a figura C. Então preste atenção como eu vou fazer a A para você fazer o restante. Então eu tenho aqui, ó. Cleiton desenhou algumas figuras em uma malha quadriculada. Então ele desenhou a figura A, desenhou a figura B e desenhou a figura C. Está lá no livro. Aí diz, qual é em centímetro o perímetro da figura? O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Por exemplo, eu tenho uma figura dessa aqui, por exemplo. Então, eu vou contar esse lado com esse e com esse. Quantos lados eu vou ter? 4 lados, certo? Eu vou ter 4 lados. Então, eu chamo de perímetro. Perímetro é a soma dos 4 lados. Mas vamos ver a letra A. Como é que eu vou formar? Aí tem nas figuras, letra A, né? Interrogação, e aí você vai contar. Se eu estou pedindo para eu contar os lados das figuras, então você vai contar os ladinhos da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui tem 8, 9, 10. Então, eu vou ter aqui 10 centímetros. Pronto. O 3, você vai contar os lados das figuras e registrar embaixo. A mesma coisa você vai fazer com a letra B e com a letra C. Ok? Vamos ao último. O último, nós tínhamos no número 4, ainda da página 236, a gente tem uma figura aí que vai ficar um pouquinho complicada para eu desenhar porque ela é grande. Mas o problema diz assim: as figuras a seguir foram construídas em quadrinhos de 1 centímetro de área, sendo que alguns foram cortados ao meio. Sem contar os quadrinhos, qual dessas figuras, em sua opinião, tem a maior área? Então, você vai ter a figura A e você vai ter lá a figura B, correto? Então, você vai contar as medidas da figura A, contar as medidas da figura B e depois você vai registrar qual delas tem a medida maior, certo? A área maior. Como é que eu vou contar então, professora? Vamos lá. A figura da A, por exemplo, um exemplo, que vai ser a mesma coisa da B, por exemplo. Lembra daquela regrinha? O quadrinho, ele vale 1 centímetro. E esse triângulozinho, ele equivale a meio. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, um triângulo assim, com outro triângulo assim, se eu juntar os dois, dá o quê? Dá 1. Se esse aqui vale meio, esse aqui vale meio, então vai ser 1. Como é que você vai fazer aí? A figura é grande e complicada, você vai só contar todos os quadrados dessa letra A. Você conta todos os quadrados. Cada quadrado vai valer 1. E os triângulozinhos que tem aos redores, ele vai valer meio. Então, você soma tudo isso aí e resiste embaixo. A mesma coisa você vai fazer com a letra B. Conta todos os quadradinhos como valendo 1. E depois, sabe que os retângulozinhos ele vai valer meio. Depois você registra e diz qual deles foi o maior, ok? Pronto, é só essa atividade de matemática.